E você aí perdendo seu tempo, né? Assistindo Equador 0, Curaçao 0 na Copa do Mundo. Eu também. Você se deslumbra, pô, o jogo foi muito dramático. Primeiro ponto conquistado na história das Copas pela seleção de Curaçao. A torcida de Curaçao tava lá comemorando, vibrando, festa, enquanto a torcida do Equador tava chorando. Vi vários na arquibancada chorando, em lágrimas, em prantos. Por quê? Vai ter que ganhar da Alemanha no próximo jogo. Beleza, o jogo foi emocionante, o 0 a 0. Você ficou encantado com esse 0 a 0, né? Se fosse valendo a paz mundial 2 meses atrás no amistoso, ninguém ia parar pra ver. Mas como é Copa do Mundo, todo mundo para pra assistir, inclusive eu. Foi muito bom mesmo, tá? Agora, quem não tá acompanhando a Série B tá perdendo muitos jogos bons, velho. Ontem a gente viu o melhor jogo da Série B. Esse Vila Nova 4, Náutico 3 no Oba foi fantástico, sob todos os pontos de vista. Tático, físico, técnico e principalmente emocional. Cara, tu sair de um 3 a 0, tu pensa, velho, meu time tá tomando 3 a 0, vareio de bola com 15 minutos de jogo, o time tá morto, né? Não, o time do Náutico não tava morto em momento nenhum. Era um time que sempre estava reagindo na partida. Era sempre o time que tava ali, competindo, jogando, criando, chegando no ataque, criando chances claras, colocando o Elton Leite para fazer boas defesas. Só que lá atrás os caras estavam entregando tudo. E o time do Vila Nova estava sendo muito eficiente nas finalizações. Mas não era um time morto, sob o ponto de vista emocional. Era um time que estava tentando reagir, só que estava tomando gol. Tomou o primeiro, reagia, mas tomava o segundo, reagia, tomava o terceiro, reagia. Só que aí o Náutico também começou a reagir nos gols, né? O Náutico faz o 3 a 1. Beleza. E aí você vê o semblante dos jogadores, pô, vamos que dá. Tipo, tu tá tomando 3 a 0 fora de casa, tu consegue achar um gol e a reação dos jogadores do Náutico e da torcida é: tem jogo, pô. Tá 3 a 1 pros caras, mas tem jogo. Não é um jogo morto, não é um jogo que o Náutico não conseguia reagir. Não, pô. O Náutico tava conseguindo reagir na partida. Só que o Vila faz o 4 a 1 na reta final do primeiro tempo. Você pensa, morreu o jogo aqui, né? Não, não morreu. O Náutico faz 4 a 2, faz 4 a 3 e quase empata a partida. Então, de uma possível humilhação histórica que o Náutico poderia sofrer, um 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1, quando termina o primeiro tempo, o Náutico termina o jogo conseguindo reagir bem e passando perspectiva para o torcedor, pelo desempenho apresentado mais uma vez. O Náutico tem um desempenho de líder. O Náutico do meio para frente tem desempenho de líder, só que do meio para trás tem desempenho de Série C, de briga para não cair para a Série C. E é por isso que o Náutico se encontra ali no meio de tabela. Cara, e aí vamos lá, né? Contexto da tabela e contexto dos resultados. Quando você olha para um time que vem de um ponto conquistado nos últimos 12, no tal do corredor polonês, que eu cansei de falar aqui para vocês, ó, o Náutico vai pegar o Sport, o Fortaleza, o Novo Horizontino, Vila Nova, Goiás. O Náutico vai para a sequência de 5, 6 jogos, que ele é inferior tecnicamente em relação a todos esses times. Ele até joga mais do que alguns desses times, mas em relação a elenco, o Náutico tem um elenco limitadíssimo. E nesse corredor polonês, as chances do Náutico pontuar muito pouco são gigantescas. Não pelo péssimo desempenho do time, mas sim pelo elenco limitadíssimo, principalmente do meio para trás que o Náutico tem. E pois bem, é exatamente isso que está acontecendo. Só que em qualquer time de meio de tabela para cima, que ele vem de 3 derrotas e um empate em 4 jogos, você colocaria uma crise nesse elenco. Você colocaria uma crise nesse time. Ó, esse time tá em crise, hein? O Náutico não está em crise. Quando eu falo em crise não tem cabeça de treinador sendo pedida. O que é que tá sendo pedido pela torcida do Náutico? Elenco, peças, material humano. O Náutico precisa de mais peças lá na frente, precisa de um centroavante, precisa de mais um ponta, precisa de um meia para substituir Dodô, precisa de mais um volante titular para jogar com o Henderson, precisa de 2 zagueiros, precisa de mais um lateral pelo menos. O Náutico precisa de peças, cara. O Náutico não precisa de treinador não, porque o Náutico ele joga a bola para ser campeão da Série B. O Náutico joga a bola para ganhar a Série B. Só que o Náutico tem um elenco limitadíssimo, pô. É bem simples. Isso aí tá bem claro para todo mundo. É meio que mais do mesmo. Tá, voltando, tá? E aí você vai para escolas de jogo completamente distintas, né? Você vai para um Guto Ferreira reativo, o do jogado em transição, jogadas em contra-ataque, jogando em bloco médio baixo, né, na marcação,
primeiro defendo a minha barra, depois eu te contragolpeio. E foi exatamente isso que o Vila Nova fez contra o Náutico e fez muito bem. Dos 4 gols do Vila, basicamente todos foram em transição, foram em contra-ataque. Porque Guto Ferreira é um técnico que sabe jogar em contra-ataque. Já você vê uma escola de Hélio dos Anjos, do futebol propositivo, da posse de bola, do futebol que gosta de envolver o adversário com a posse desde o primeiro minuto de jogo, que faz um gol, 2, 3, 4 e não para de atacar, que toma 1, 2, 3, 4, 5 e também não para de atacar, não ficou preservando, eu tô tomando 4-1 aqui, o que é que a maioria dos treinadores poderia fazer? Tá 4-1 meu irmão, vamos fechar a casinha aqui pra não tomar mais, vamos segurar essa rapadura aqui, e se der a gente acha um golzinho ali no finalzinho, acha outro e tenta reagir, do jeito que der. O Náutico não. Ele toma 1-0, 2-0, 3-0, toma o 4-1 e ele continua jogando literalmente do mesmo jeito. Cara, você tem que estar muito bem mentalmente falando e o treinador tem que ter muito controle do grupo para manter esse time jogando do mesmo jeito os 90 minutos. Então, velho, a gente tá falando de mais uma derrota do Náutico, a gente tá falando de mais um jogo num confronto direto que o Náutico perde. O Náutico deve perder mais 2, 3 posições com o desenrolar da rodada, e tudo isso é verdade. Só que, mais uma vez, o grande ponto aqui desse vídeo é enaltecer a capacidade que esse time náutico tem de jogar do meio para frente e a capacidade de reação que esse grupo mostrou ontem. Só que aí, mais uma vez, o recado tá claro, se não contratar, repito, se não contratar, não tem perigo desse time subir, tá? Esse time náutico não sobe pra Série A nunca, com esse elenco, com esses 15, 16, 17, 20 jogadores que ontem estavam relacionados para a partida, o Náutico não sobe pra Série A. Precisa contratar peças, tá? Bom, mas também não cai pra Série C. Essa é a boa notícia. Briga pelos 45 pontos? Não, assim, lógico, no primeiro momento mas pelo desempenho, pela bola jogada do Náutico, o Náutico, ao natural, vai somar 45 pontos. Nenhum time dessa Série B joga mais do que o Náutico do meio pra frente. Nenhum. Não tem outro time que joga mais. Você pode até falar, sei lá, o Vila Nova ele joga bem, como não, assim, tão bem quanto o Náutico. Tal, São Bernardo, tal. Pra mim, nenhum joga. Pra mim, o Náutico tem o melhor desempenho do meio pra frente da Série B, tá? Agora, do meio pra trás é um dos piores. O time é uma baderna do meio pra trás. Sob o ponto de vista técnico, os jogadores são ruins mesmo, por característica, são bagres, entregam a rapadura e marcam mal, ou são lentos, pesados, Wanderson, Matheus Silva e companhia. Ou porque o time também está muito exposto, que é o tal do cobertor curto. Ao mesmo tempo que você vai ter todo esse volume de jogo do meio para frente, porque você espeta os dois laterais, os dois avançam, o volante avança, a meia já tá lá. O Náutico, quando ele é contragolpeado, ele marca com 2, 3. Ontem até que ele conseguia, em alguns momentos, fazer uma recomposição decente. Só que aí é com o Matheus Silva, que é horroroso. É com o Reginaldo, que fez uma péssima partida de marcar muito mal. É com o Betão, que é fraco. Então a zaga do Náutico é muito ruim, gente. Essa aqui é a realidade. E para finalizar aqui, essa introdução geral do jogo, que loucura, né? Não trouxe nenhum gol ainda na partida. 33 finalizações, irmão. 20 pro Náutico, 13 pro Vila Nova, 8 chances claras criadas. O Náutico ontem criou 5 chances claras, aquela cristalina cara a cara, e o Vila Nova criou 3, segundo os dados do SofaScore. E ficou mais ou menos por aí mesmo, tá? Só que quem foi mais eficiente? O Vila Nova, por isso que o Vila venceu. Quando você olha para chances claras, o Náutico criou mais do que o Vila, pô. Só que não foi eficiente o suficiente para vencer a partida. Sequer para empatar e para pontuar lá no Oba. Bom, vamos passar aqui para os gols da partida, tá, gente? E vamos passar aqui também para análise geral individual da partida também, o lance a lance. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. Vamos embora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, vamos lá, tá? Primeiro gol do Vila Nova, sem mais enrolações, lá no Oba, foi na jogada de transição pela esquerda. Janderson, que tá fazendo uma boa Série B, ele consegue receber o passe na esquerda com muita liberdade
E olha a distância de Reginaldo pra Janderson. Pô, o cara tem espaço pra parar, pensar, chutar, tocar, tomar um café, ir na casa dele, voltar. E Reginaldo tá fazendo aquela famosa marcação EAD. Porque Reginaldo é isso aí, tá, gente? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. O lance, o frame do gol. Ó, Reginaldo é isso aí. É um lateral que marca muito mal. Deixou o Janderson com muita liberdade. Janderson finalizou, a bola passou entre as pernas dele. Foi na bochecha, 1-0. Vila Nova com 3 minutos de jogo. E com ó, jogada de transição aqui pela esquerda, olha lá, ó. Mais uma vez, é um time dos blocos médio-alto que o Náutico faz, né? E até conseguiu, de certo modo, recompor rápido. Só que faltou aquela marcação, aquela pressão no portador da bola. Faltou o Reginaldo encurtar um pouco mais o espaço. E Reginaldo não fez isso. Tem a finalização, Janderson 1, Náutico 0. Mais uma jogada de transição, mais uma vez linha alta do Náutico, mais uma vez bola longa. Dessa vez, André Luiz acha o passe na ponta direita para Rian. Depois ele recebe, aparece na grande área para finalizar. E Matheus Silva não consegue fazer bem a cobertura, não consegue interceptar o chute. 2-0 Vila com gol de André Luiz, tá? Ó lá, ó. Passe de Rian, mais uma vez jogada em transição do Vila Nova. Bom, mais um gol do Vila, 3-0 com 17 minutos, mais a jogada de transição. André Luiz recebe o passe de Rian, acha o passe aqui para Janderson. Mais uma vez o trio de ataque do Vila Nova sendo bem participativo, né? Janderson com 2 gols, André Luiz com gol, assistência e também Rian com gol, com pré-assistência, fazendo uma boa partida também, esse trio de ataque do Vila. Assim, era um 3-0 pro Vila, que o Náutico também chegava, viu? Belíssimo passe de Rian, viu, gente? Passe quebrando linhas. E essa é a defesa do Náutico, gente. É uma defesa muito exposta mesmo. É uma defesa que marca mal mesmo. E que sempre vai estar suscetível a tomar 3, 4 gols de qualquer time da Série B minimamente bem organizado. Que é justamente o caso do Vila Nova, que é um time bem treinado e que tem um ataque que faz uma boa Série B. André Luiz, Rian e Janderson também, tá? Beleza. Aí tu vai parar pra analisar. Pô, então o Náutico vai morrer no jogo, né? Não, o Náutico não morreu. O Náutico conseguiu reagir na partida. Uma jogada pela direita, Reginaldo solta o passe para Vinícius, ele cruza para a grande área, o zagueiro desvia de carrinho, né? Só que ele desvia no pé de Dodô, que só escora e consegue fazer o gol do 3-1. E assim, o gol meio que sai um pouquinho ao acaso, né? Se você for parar para analisar, porque se o zagueiro do Vila espanasse melhor essa bola, não sairia esse gol. Só que assim, era o Náutico que estava pressionando, que estava tendo volume de jogo. Antes desse gol, o Vinícius já tinha achado uma finalização na grande área, que Elton Leite fez uma defesaça, fez um milagre. Então, era o Náutico que também chegava, tinha volume de jogo. Só que o Vila estava mais eficiente na partida, né? E aí, na reta final do primeiro tempo, o Náutico, depois de criar, empilhar finalizações, empilhar chegadas, o Vila consegue fazer o 4-1. Mais uma vez, Janderson com muita liberdade dentro da grande área, acha a finalização no travessão e no rebote. Rian faz o 4-1 e você pensa, terminou o primeiro tempo, ele estava muito revoltado com o time e dá para se entender. Ele tirou o Matheus Silva corretamente, inclusive, no primeiro tempo ainda, pela péssima partida de Matheus Silva, entregando a rapadura. Ele entregou um gol pro Vila Nova, pô, basicamente, no primeiro tempo. Só que o Vila perdeu uma dessas entregadas de paçoca de Matheus Silva. Reginaldo, péssimo jogo, saiu no intervalo da partida. Ele consegue trazer ali algumas alterações, ele coloca Matheus Ribeiro, coloca Luiz Cláudio, coloca um centroavante de centroavante, desloca Vinícius um pouco mais para a ponta, recua um pouco Luiz Felipe, tira Matheus Silva, coloca Matheus Ribeiro, desloca Igor Fernandes para a zaga e Matheus Ribeiro ficou jogando como lateral pela esquerda, tá? Então, foi meio que um remendado ali que a Elisângel foi tentando fazer para deixar essa equipe um pouco mais organizada com o desenrolar da partida. Bom, acabou funcionando de certo modo porque Luiz Cláudio conseguiu fazer um gol. Só que você pode criticar um pouco mais a escalação, que talvez ele deveria ir com Luiz Cláudio de centroavante e Vinícius aberto pela ponta. E aí você teria Luiz Felipe e Wanderson na dupla de volante. E Matheus Silva não deveria ser titular. Esse é horroroso, tá? Só que é o tal negócio, né? Qual é o outro zagueiro do Náutico? Wanderson é ridículo, é uma piada também. É horroroso. É Igor Fernandes, né? É o que tem, mas também não é muito bom, não. E Betão também é fraco, é um time limitado, cara. Não tem muito pra onde correr, não, tá? Só que aí, mais uma vez, o Náutico ele mostra poder de reação, né, velho? No segundo tempo, ó. Olha o Náutico no segundo tempo. 3-0 em chances claras, eu discordo, porque o Vila começou até bem no segundo tempo, criando 2 boas chances com o André Luiz. Uma delas ele perdeu cara a cara, que Muriel conseguiu fazer uma ótima defesa. A outra ele chutou raspando a trave. O Vila voltou melhor no segundo tempo.
podendo até ampliar o marcador, mas não ampliou. Se ele faz um 5-1 ali, eu acho que o Náutico ia morrer na partida. Só que não fez. Aí ficou aquele 4-1. O Náutico consegue diminuir o placar no segundo tempo. Vou até trazer aqui em tela para vocês já os gols do segundo tempo. Cruzamento de Dodô. A bola sobra para Vinícius, que ele domina no peito e chuta ali no canto, fazendo o 4-2. E aí você, opa, de um 5-1 que você poderia fazer, acabou se tornando um 4-2. O Náutico consegue reagir. E, velho, o Náutico é o time que gosta de atacar o tempo todo. E quando você faz o 4-2, qual é a dos jogadores? Vamos continuar em cima que a gente tá próximo de fazer o terceiro gol. E aconteceu. Já na reta final do segundo tempo, Dodô cruza, desvio de cabeça de Luiz Cláudio no primeiro pau. Elton Leite nem viu a cor da bola. O Náutico consegue diminuir para um 4-3. Cara, jogaço, gente. Jogaço lá no Oba. O Vila Nova é o novo líder da Série B de novo. Venceu em casa mais uma. Tem uma ótima campanha jogando no Oba. É o melhor mandante da competição, inclusive. Ó, são 17 pontos em 21 disputados, basicamente. Excelente campanha. Mais do que o confronto direto vencido. E mereceu vencer porque foi mais eficiente. Mas poderia até tomar um empate, que não seria nenhuma loucura, tá? Bom, fato é, tabela de classificação. Vila líder com 28. Abriu 3 pontos para o São Bernardo e 3 pontos para o Sport também. O Náutico é o sétimo com 20. Pode perder 3, 4 posições com o desenrolar da rodada se der tudo errado. É isso. Nos confrontos diretos, de 12 pontos que o Náutico disputou, só ganhou 1. Por quê? Porque faltou elenco, não faltou desempenho, tá? Bom, é isso. Eu não vou nem falar muito mais, que já estamos com 17 minutos de vídeo, basicamente. Ontem a gente fez uma live completa para falar um pouco mais sobre o jogo. Jogo insano, jogo maluco. Parabéns ao Vila, parabéns ao Náutico também pelo grande jogo. E o Sport, o ideal, velho, era o empate. Era um empate ideal para esse jogo aí. Mas aí terminou o Vila Nova vencendo. Porque nem o Náutico encostaria no Sport, nem o Vila dispararia na liderança. E o Vila vencendo disparou um pouco mais na liderança, né? Bom, aquele abraço. Valeu, gente. Tamo junto.